Olá pessoal, então vamos dar continuidade à aula da semana passada sobre iluminação artificial. Esse foi o último slide que a gente falou, vou retomar a partir dele, né, para falar um pouquinho então dos sistemas de iluminação. Quando a gente vai pensar um projeto luminotécnico, um projeto de iluminação para um espaço, a gente tem que pensar como essa luz vai ser distribuída, que tipo de luz que a gente vai utilizar, como a luminária vai distribuir a luz, qual então é a ambientação, o cenário, a gente pode chamar de cenário, de cena, né, que seria essa ambientação que a gente pretende para o espaço com a luz. E aí pensar com isso em três layers, três tipos de iluminação, né? Um sistema de iluminação geral, uma iluminação localizada, né, ou de destaque, e uma iluminação de tarefa. A iluminação geral ela deve ser pensada, né, como maior flexibilidade na disposição interna, né, de um ambiente. Então, por isso, se eu tivesse iluminação geral, eu posso mudar o meu layout sempre que eu precisar. Já como desvantagem, ela não vai atender as necessidades específicas de todos os locais. Não dá para a gente ter uma iluminância geral muito alta para alguma tarefa e tudo mais. E porque se a gente tiver isso, a gente vai ter um grande consumo de energia e às vezes em algumas tarefas muito específicas isso pode inclusive desfavorecer o controle do ofuscamento, né? Se tiver uma luz muito forte, isso pode causar o ofuscamento. Então, para isso a gente também, depois de pensar então essa iluminação geral, né, a gente vai pensar numa iluminação localizada. Isso visa também a economia de energia, uma vez que a gente pode direcionar essa luz, né, de forma bem posicionada para evitar o ofuscamento, evitar sombras indesejáveis, né, e considerando então a necessidade específica de cada local. Em alguns casos, né, se a gente for precisar, ou como desvantagem, se for precisar mudar o layout desse espaço, as luminárias deverão ser reposicionadas. Claro, que existem opções, como a gente falou, áreas de exposição, ou mesmo hoje esses trilhos eletrificados para colocar luminárias que possam ser reposicionadas, isso facilita também a possibilidade, se a gente já souber que o lugar vai precisar dessas alterações. E um terceiro layer podemos ser a iluminação de tarefa. Uma vantagem dela é maior economia e controle dos efeitos luminotécnicos, e como desvantagem ela deve ser complementada por outro tipo de iluminação. Ou seja, não dá para ter apenas uma iluminação de tarefa. Né? Ela apresenta menor flexibilidade, por exemplo, se eu tiver que alterar o plano de trabalho. E quando a gente fala, eu já falei para vocês em planos de trabalho, a gente tem que pensar em todos os níveis. Não, por exemplo, numa casa. Qual é o plano de trabalho de uma sala de jantar? Né? A mesa de refeições. Plano de trabalho de uma cozinha, é a bancada onde eu tenho que cortar, preparar, fazer cocção de algum alimento. Num quarto, talvez, depende qual é o hábito. Às vezes, se a leitura na cama, eu tenho a mesa o plano de trabalho ali próximo à cabeceira, ou então próximo a um guarda-roupa, a um roupeiro, onde eu tenho que me trocar e experimentar essa roupa. Dentro de um banheiro, provavelmente próximo ao espelho, onde eu vou fazer o cuidado, né, o skincare, cuidado com a pele, se for uma mulher vai se maquiar, não necessariamente só uma mulher, mas vai se maquiar, vai também ter que escovar os dentes, fazer algum tipo, barbear, fazer algum tipo de cuidado mais específico. E aí a gente vai pensar um pouco na iluminação e ambiência, né? O Le Corbusier já falava, né? Claro que eu não vou tentar pronunciar, botei em francês, mas tem ali a tradução, que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Então, é importante sempre pensar na importância que a luz tem. A luz, então, para a arquitetura, ela é uma parte essencial e a gente deve pensar, quando vai pensar um projeto, quais são as intenções que a gente quer com esse projeto. Ter responsabilidade, ter conhecimento do local, né? Não dá para fazer um projeto sem essa leitura minuciosa de que tipo. É projeto como esse de fachada do Teatro Municipal, é um projeto de interior, é um projeto residencial, um projeto comercial, qual a intenção, a luz tem a sua simbologia. Né? Pensar também em alterações das necessidades e anseios no futuro, né? E as coisas mudam, os interesses podem mudar, a tecnologia pode mudar, então que a gente também tenha, até visando uma economia de gastos, uma flexibilidade que a gente possa pensar isso. Pensar que, por mais que a luz seja importante para o sistema das visões, o ambiente ele é percebido não apenas
pelo sistema da visão, pela luz. E que a nossa percepção também depende do humor e das interações que a gente tem com o meio. O principal aspecto, então, é o primeiro que a gente deve pensar e deve satisfazer, é melhorar a visibilidade. A iluminação sob o plano de trabalho, que também é chamada de iluminação de serviço, é o uso da luz para tornar uma atividade mais fácil de ser realizada. Né? A iluminação localizada ou de destaque, ela visaria, então, a iluminação, por exemplo, de uma exposição em um museu, um objeto numa vitrine, de modo que possa chamar a atenção para aquele objeto. Né? E aqui a gente tem alguns exemplos de uma iluminação localizada no plano de tarefa, uma iluminação localizada para iluminar obras de arte, e aí a figura, fundo, o contraste entre luz e entre a figura e o fundo, entre a iluminação que dá, a gente pode também perceber como essas cores e esses planos de luz podem então realmente destacar uma obra, né? Criar contraste, então, no plano de trabalho, criar contraste nesse plano de expositivo, é o segredo, né, de uma boa iluminação. A tarefa visual, como eu já falei algumas vezes, é qualquer atividade que pode ser mais bem desempenhada sob uma luz do que na escuridão, né? Assim, a variedade de tarefas visuais inclui praticamente tudo aquilo que a gente possa fazer. Elas vão desde o que a gente pode chamar como trabalho, propriamente dito, né? Numa fábrica, num centro cirúrgico, até mesmo uma sala de aula, um escritório, ou ali na casa de vocês, onde vocês estudam, né? Então, as tarefas visuais vão incluir atividades como reconhecer feições das pessoas. Por exemplo, eu estou no espaço público, eu preciso reconhecer as pessoas quando eu estou passando, usar telefones celulares, me locomover dentro de um espaço, subir uma escada, assim como digitar no teclado de computador ou escrever, fazer algum desenho sobre uma mesa. Então, como a gente deve iluminar? Para um recinto como um todo, a gente deve pensar qual a função desse local. Quais as tarefas, todas as tarefas visuais que podem ser realizadas, por exemplo, numa cozinha. Né? A cocção no fogão, o corte e o preparo de alimentos numa bancada, a leitura de uma receita, a lavagem de uma louça. Né? Então, existem todas as tarefas. A gente deve pensar quais são essas tarefas e todas as tarefas que são realizadas. Essas tarefas são compatíveis entre si, exigem os mesmos critérios de iluminância, né? E depois a gente pensa então para cada tarefa visual. Quem são os usuários desse espaço? Onde vai localizar esses usuários em relação às suas tarefas? Né? Como eu já falei, a gente já comentou algumas vezes aqui, então se eu estou aqui no meu plano de trabalho, na minha mesa, qual a posição quando eu estou realizando a tarefa em relação à iluminação, né? Para que a luz não venha de trás. Ou na cozinha, eu estou preparando um alimento, então por que ter uma luz atrás de mim em vez de ter uma luz embaixo do armário, sob a bancada, e que possa iluminar exatamente o plano de trabalho? E quais são as características visuais dessa tarefa e que precisam ser enfatizadas? É interessante que a gente foque em 4 fatores principais para o desenvolvimento da luz. A iluminação da tarefa visual, que é o nível de luz e sua distribuição, os contrastes necessários dentro desse campo visual, dessa tarefa visual, os contrastes entre a tarefa e o entorno imediato e a ausência de algum tipo de desconforto ou brilho incapacitante, que seria o ofuscamento. Algumas exigências mínimas que a gente deve pensar quando escolhe o sistema de iluminação. Né? A questão energética, qual a economia, eficiência, adequação à função, ao layout, as características do usuário. O controle da luz, como a gente pode controlar essa iluminação? Por meio de interruptores, dimmers, persianas e cortinas, sensores, temporizadores, como a gente já comentou anteriormente. Qual a manutenção, a limpeza, o reparo, né, a degradação, a perda de luminosidade com o tempo, o envelhecimento do sistema. Né? Quer ver uma coisa que às vezes a gente não pensa? A gente vai iluminar uma escada e coloca uma luz no teto ou um pendente. E como que você faz para trocar essa fonte luminosa, essa lâmpada? Né? Onde você coloca uma escada? Pensando numa residência normal, em cima de uma escada. Então, às vezes, uma iluminação indireta, uma iluminação na parede pode ser mais fácil, né? De limpeza, de reparo. Né? Pensar também a vida útil, né?
dessa lâmpada. Então eu tenho um acesso, como eu falei agora, para fácil, seguro. Então não, tem que ser ali, não tenho acesso fácil. Então vamos pegar uma tecnologia que às vezes pode ser mais cara, mas que tem uma vida útil maior. Tecnologia LED às vezes pode chegar a 50 mil horas a vida útil, e que às vezes até mais. Outro aspecto que tem que ser considerado é a iluminação de emergência. Quando tem um apagão, qual é a segurança que eu posso proporcionar? Ou mesmo à noite, para caminhada, dependendo do público, qual a segurança que a gente pode dar a esse usuário, né, no caso de pane elétrica? E também, por último aqui, mas não menos importante, satisfação e desempenho. Uma boa iluminação deve garantir um bom desempenho direto ou indiretamente, seja pela satisfação, seja pelos níveis de iluminância. E aqui algumas fotos, né, que a gente pode perceber, né, da qualidade então da iluminação. Aqui são fotos que a gente poderia chamar de uma iluminação de fachada, né, todas foi o que tirei aqui em Buenos Aires, essa praça e o tipo de iluminação mais amarelada, né, é uma iluminação de fachada, iluminação do espaço público, uma iluminação de uma rua histórica no centro de Paraty, no centro histórico de Paraty, esse uplight que fica num castelo da cidade de Rimini, onde eu morei na Itália, ou mesmo a ponte em Londres. Agora não me, acho que Bridgetown, né? A ponte londrina, e que tem uma iluminação com LED, uma iluminação que pode ser cambiável, modificada conforme o tempo, e que todas essas então estão trabalhando para valorizar o espaço, valorizar as formas, valorizar a experiência urbana. Alguns tipos de luminárias e de sistemas, então. A gente pode classificar esses sistemas em relação ao fluxo luminoso, né? A direção para onde esse fluxo vai. A gente tem um tipo de iluminação extremamente importante, que é a iluminação direta, né? Como a gente pode perceber, basicamente todo o fluxo luminoso ele é direcionado para baixo, né? Ou diretamente para o plano de trabalho, a gente pode pensar assim. Em torno de 90% a 100% do fluxo ele está em relação ao plano de trabalho, né? E para cima, às vezes, claro, que sempre tem um pouco que vai ser liberado de 0 a 10%, iria para cima, né? Em sentido contrário ao fluxo de trabalho. O semidireto, então, é aquele que da fonte luminosa, ou melhor, da luminária, né? Eu vou estar emitindo em torno de 60 a 90% para baixo, e de 10 a 40% para cima a iluminação também. Então eu tenho iluminação para os dois lados desse plano da luminária. O direto e indireto, que é mais ou menos 50% e 50%, normalmente tem uma luz mais concentrada para baixo, né, e uma luz mais distribuída para cima. A difusão geral, que a gente pode perceber, é quando a maior parte, em torno da maior, ou quase igual, ou a maior parte da iluminação está indo para cima. Semi-indireto, que eu tenho então pouca luz vindo diretamente para o nosso campo visual, e a maior parte da luz é rebatida para cima, e o indireto é que toda a luz é emitida para o teto, né, ou para cima, e no máximo até 10% da luz emitida diretamente. Isso é bom, esses sistemas indiretos ou semi-indireto, principalmente pensado para evitar o ofuscamento, porque você não vê diretamente a fonte de luz, a fonte luminosa, e para isso você tem que pensar, claro, um teto ou uma parte superior que tenha uma boa reflexividade, né, para que a luz possa realmente iluminar de forma difusa, mais agradável todo o ambiente. Aqui então a gente pode pensar um sistema de iluminação direta, né, onde da luminária do teto eu tenho um fluxo luminoso todo dirigido para o plano de trabalho, né, pode ser aplicado então no teto, como aqui também esses spots, ou às vezes alguma luminária direcional, pode ser aplicado embutido ou então sobreposto, né, mas é um sistema de iluminação direta onde todo o fluxo, praticamente toda a luz é dirigida para o plano de trabalho. O sistema de iluminação indireta ou semi-indireta é onde a gente tem a indireta como essa luminária, você não vê a fonte luminosa e você vê então toda a grande mancha de claridade vai para o teto, né? E com isso é importante que a gente tenha uma correta distribuição da luz, como
né? Como também cria um nível de luminância adequado ao trabalho, uma luz mais difusa, uma luz às vezes mais agradável, mas que a gente tem uma perda e a gente tem que considerar isso. Aqui a gente tem então um sistema semi-indireto, né, que tem um pouco de iluminação para cá, e uma sanca que seria também um sistema de iluminação indireta, né? Você não vê a fonte de luz diretamente. Sistema de difusão geral, né? Então é aquela parte da luz é refletida sobre o plano de trabalho, né? Plano de utilização, plano de trabalho, outra parte é refletida para o teto, para as paredes. Né? As lâmpadas são aplicadas em aparelhos que permitem a emissão de luz para cima, para baixo, sendo que a quantidade de luz emitida depende da luminária. Como essas luminárias que você não vê exatamente o fluxo luminoso diretamente direcionado, ou essas outras aqui laterais que estão sendo voltadas para o teto e provocando então parte da luz vem diretamente, parte vem indiretamente. É um sistema semi-direto, devido ao fato de maior parte da luz chegar diretamente para o plano de trabalho, as sombras são frequentes, existe uma possibilidade de ocorrer reflexos indesejados. Né? Nesse sistema é mais utilizado o teto, utilizado como principal fonte de luz. Né? Então, eu tenho uma luz que vem diretamente para o plano de trabalho, mas eu também tenho uma luz rebatida para o teto e com isso criando uma luz indireta. Outro sistema que a gente pode considerar é o wall wash, que seria esse banho de luz, né, num plano vertical, que então ilumina toda uma parede, com isso você tem um trabalho de luz. É como se a gente estivesse lavando essa parede. É utilizado para destacar paredes com texturas ou diversos elementos decorativos, como a gente vê nesses dois exemplos, uma textura de madeira ou uma textura, né, nessa parede desenhada. Pode ser utilizada em uma superfície refletora. Ela produz uma luz difusa no ambiente se essa superfície for refletora. Se essa superfície for pouco refletora, acaba sendo mais um efeito decorativo do que em si um efeito de iluminação do espaço. Né? Posso ter trabalhado por meio de sanca, iluminação indireta, por spots colocados próximos da parede. Eu posso trabalhar com manchas na luz. Essa aqui mesmo a gente tem um sistema de iluminação direta sobre o plano de trabalho e uma indireta sobre essa parede. Opa, wall wash sobre a parede. Né? Então o wall wash é quando eu tenho de cima para baixo, mas eu posso ter também o uplight, que é a iluminação, né, esse termo em inglês indica que faz iluminação de baixo para cima, de forma pontual ou não. Então eu tenho aqui esses perfis de LED que iluminam também essa parede, faz quase um wall wash invertido, mas como ele é de baixo para cima é uma uplight. Ou então é muito utilizado em cobertura, pilares, no paisagismo, para eu conseguir destacar palmeiras, destacar ou aquela iluminação do mercado municipal é um exemplo disso, ou destacar elementos arquitetônicos. É importante, se a gente vai pensar, a gente quer destacar bem, por exemplo, uma palmeira, a gente deve pensar em 3 pontos luminosos formando um triângulo para iluminar todo a circunferência dessa palmeira. A gente pode também pensar um sistema de balizamento, né, que eu posso fazer então. Aqui a gente tem dois sistemas meio semelhantes, um que ilumina nesse rasgo na parede que funciona como corrimão, mas o principal é este balizamento embutido no teto, mas eu posso também ter balizadores no espaço, por exemplo, de um estacionamento, de uma vaga, tanto interno quanto externo. Eles podem ser instalados em pisos, paredes, tem alguns outros que já são instalados no próprio chão. Então, resumindo, quando a gente pensa em sistemas de iluminação, são classificados em relação à função. Então, a gente vai ter uma luz geral, uma luz de fundo, uma luz localizada ou de destaque e uma luz de tarefa ou de trabalho. Ou então, em relação aos efeitos, eu posso ter aí de acordo com a maneira como o fluxo é irradiado, direto ou semidireto, indireto ou semi-indireto, ou uma luz difusa. Também existem sistemas secundários que a gente pode colocar, uma luz decorativa, uma luz de efeito, uma luz de orientação com balizamento, ou uma luz arquitetônica, que é aquela que visa só destacar um elemento arquitetônico. E agora em relação às fontes luminosas, ou os principais sistemas, né, de lâmpadas. A lâmpada mais tradicional e que hoje já não é mais produzida é a lâmpada incandescente. Também produzem luz imitando mais ou menos o efeito do sol, que é por meio da produção do calor.
A luz é gerada pela passagem de uma corrente elétrica nesse filamento, que funciona como uma resistência elétrica. Tal resistência, então, faz com que esse filamento aqueça a altíssimas temperaturas, ele entre em combustão, em brasa, ou mais especificamente, ele se torna incandescente, e é essa incandescência que produz a luz e produz muito calor, assim como o Sol, né? É como se fosse um pequeno. Assim, o Sol é como se fosse um grande corpo incandescente. Então a luz é como se fosse a lâmpada também, né? Então a gente pode ver aqui: tem um filamento, tem esse bulbo de vidro, um gás de preenchimento, esse filamento de tungstênio normalmente, esses arames de suporte, os arames condutores, a base da lâmpada, um pequeno fusível ali e a produção de luz por esse aquecimento. Né? A gente tem então alguns tipos. Essa é a clássica que não produz mais, que é a lâmpada comum clara, clássica. Temos também a Bela Hooks de formato cogumelo leitosa, aquela lâmpada que é branca, né? O bulbo dela. Incandescentes bolinha para geladeira, antigamente tinha muito, hoje nem tanto. Ou então para lustre. Incandescentes tipo vela, que imitam o desenho de vela. Concentradoras refletoras e muitos outros tipos decorativos. Hoje existem vários sistemas de LED que imitam essa lâmpada, já que ela não pode ser mais produzida. As lâmpadas halógenas, elas já são uma evolução, aqui a gente tem vários exemplos. Elas já são uma evolução da lâmpada incandescente comum, né, uma vez que geram luz pela passagem de corrente elétrica por um filamento ou resistência, e nesse sentido elas são iguais à incandescente adicional. Mas a incandescente adicional gerava muito mais calor do que luz. A maior parte da potência consumida era para geração de calor. Né? Essa luz ela tem um excelente índice de reprodução de cor. Quem já viu fazer uma maquiagem, usar uma cor, usar uma roupa, alguma coisa embaixo dessa luz, vai perceber o quanto ela é utilizada. Elas são muito utilizadas em lojas, as lâmpadas par, né? A R, quer dizer, a R48, a R70, ou as lâmpadas par. Só que ela tem um problema que ela também aquece muito, né? Enquanto as lâmpadas, né, de bulbo de vidro comum, as halógenas têm um bulbo de quartzo, né? E com essa diferença essencial que dentro dela é adicionado um gás, um halogênio, capaz de realizar esse pequeno milagre, ou seja, os átomos de halogênio se combinam com as partículas, se desprendem do filamento, uma vez que esse filamento é aquecido, conduzindo só ao núcleo, né, e mantendo assim uma espessura durante toda a lâmpada, a vida útil da lâmpada. Então elas duram muito mais do que a outra, porque elas têm esse poder de, com esse halógeno, esses pigmentos essas partículas se desprendem do filamento, mas depois elas voltam, então mantém, o filamento demora mais para queimar. Temos vários tipos, as lâmpadas lapiseiras, que são aquelas, né, fininha que liga dos dois lados. Temos as bipinos, que são essas com dois pininhos. Temos a alopin, dicróicas, alospot, a alopar, né? Então quando a gente fala de alopar, isso é uma lâmpada halógena com um bulbo parabólico, né? E aí aqui as dimensões de 20 milímetros, 30 milímetros, 38 milímetros. E a R, se for a memória, é alumínio, é um refletor de alumínio, isso. É quando eu tenho, e aqui o diâmetro, né, da lâmpada. Né? Então aqui uma lâmpada bipino, uma lâmpada R ou de refletor de alumínio. Né? Então, como ela tem esse refletor, elas são bem direcionáveis, ela tem um fluxo luminoso bem direcionável e bem interessante. Temos outros tipos de lâmpadas, são as lâmpadas de descarga. São lâmpadas que imitam o fenômeno da natureza do relâmpago, ou seja, como se fosse uma descarga elétrica. Então, por isso, elas podem ser de alta ou baixa pressão. Né? As de baixa pressão são as fluorescentes tubulares, circulares, essas compactas que a gente está tão conhecido. As de alta pressão, então, são as lâmpadas de algum tipo de tipo, ou de mercúrio puro, ou de sódio, ou de vapor metálico, né? Então elas vão ter então esse bulbo, né? Elas têm um resistor, e aí elas podem então trabalhar sob alta pressão, e com a descarga elétrica elas também são muito eficientes, né? Consomem muito pouca energia.
As lâmpadas, né, famosas, as fluorescentes, né, elas têm então T5, T6, tem a ver com o diâmetro delas, e tem também assim, diversas formas de consumo, fluxo luminoso, potência, temperatura de cor, que a gente já tem, antigamente era só branca, ela já tem evoluído muito. Como eu disse, hoje a tecnologia de LED também tem possibilidades de imitar essas lâmpadas para você usar as mesmas luminárias de antigamente quando vai fazer a troca do sistema. O LED é uma fonte que produz luz por fotoluminescência. Seu nome significa diodo emissor de luz, o light. Meu inglês está ótimo, né? Mas exatamente, né? Luz emitida por um diodo. Ou, em bom português, diodo emissor de luz. É uma lâmpada de filamento que imita o Sol, enquanto a lâmpada de filamento imita o Sol, essa aqui limitaria, que a gente pode chamar assim, como se fosse um pequeno inseto, o bumbum do vagalume, né? É, então, normalmente a gente precisa utilizar um drive, um dissipador de calor, um LED com algumas lentes, os colimadores e a ótica terciária. Só um segundo.